Fala, meus lindos, como vocês estão? Vamos falar um pouquinho sobre Corinthians e Racing. Que joguinho, né? Que beleza! Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo aí. O Corinthians estreou na Sul-Americana, empatou com o Racing fora de casa, 1-1. E eu acho que talvez o resultado tenha saído até barato, tá? O Corinthians acho que jogou muito mal, o Racing jogou melhor, teve mais chance, teve mais oportunidade. Eu acho que devia ter saído vencedor. É, Pelo volume de jogo que teve, por não deixar o Corinthians chegar e por chegar muito mais do que o Corinthians, ter mais chances claras que o Corinthians, tá? O Racing, eu acho, o Corinthians eu acho que fez um péssimo jogo no primeiro tempo, não criou, não foi pra cima. E no segundo tempo, acho que mudou pouca coisa, assim. Numa jogada individual, o Garro cruza a bola pra dentro da área e o Yuri Alberto consegue cabecear ela pra dentro do gol. E aqui já veio um ponto, e aí o Corinthians consegue fazer seu golzinho e tal. Parece que o jogo ia se encaminhar para uma vitória do Corinthians, mas aí o Corinthians acaba tomando um gol de cabeça, que é anulado, mas assim por muito pouco, e depois acaba saindo mais um gol. Então assim, o Corinthians jogou mal mesmo, e aí esse segundo gol não é anulado, né? Então o Corinthians empata, jogando mal, sem criar, sem dar a sensação de perigo pro adversário, um time que tem a bola, mas não sabe o que fazer com ela. O Racing se segurava lá atrás, principalmente no primeiro tempo, e quando saía, tinha suas escapadas, dava muito perigo pro Corinthians. Os zagueiros do Corinthians estavam em um dia péssimo, a linha defensiva do Corinthians estava num dia péssimo. Como foi mal o Félix Torres e o Gustavo Henrique, muito mal os dois foram assim. Impressionante, eu nunca tinha visto um jogo, cara, indecisão, assim, o Fagner também acho que foi mal defensivamente, uma indecisão na bola, uma falta de contundência, uma falta de chegar rasgando. Vai pra cima, cara, pelo amor de Deus. Mas a gente não viu isso. Muita hesitação do lado dos zagueiros e defensores do Corinthians, basicamente. Mano, tem bola aqui, a bola tava no pé do Cássio, assim, e aí o cara tira. Meu, foi muito triste o jogo de ontem. Foi feio, assim, foi feio mesmo. E é triste a situação do Corinthians, né? Porque foi eliminado do Paulista. E aí, desde que foi eliminado do Paulista, só decaiu, né? Jogou mal contra o Água Santa, vamos lembrar. Jogou mal contra o. Mas era um time reserva e tal, mas jogou mal o Corinthians. É, Jogou mal contra o São Bernardo, muito mal. Jogou muito mal contra o Londrina. E hoje eu acho que foi o pior desses três. Jogou mal contra o Racing do Uruguai, que é um time que, assim, desculpa, mas é muito inferior, né? É um time que tá na oitava colocação do campeonato uruguaio, por exemplo. E, cara, você viu o time dos caras. Não era um time que você pô, te enchia os olhos, que os caras jogavam bem e tal. Não era isso. Os caras tinham o que fazer, que era se defender, se trancar lá atrás, não deixar o Corinthians entrar, tentar, né? Porque se o Corinthians aperta um pouco mais, se o Corinthians tem um pouquinho mais de qualidade, se o Corinthians tá um pouquinho mais organizado, conseguir entrar com tranquilidade, porque não é um grande time, a gente viu isso. Quando o Corinthians tentou entrar com o Rodrigo Garro, por exemplo, conseguiu. E aí acabou saindo o gol do Yuri Alberto. Então, é um time fraco, assim, e que tinha nas saídas do contra-ataque no primeiro tempo, e no segundo tempo começou a ir pra cima e quem aperta o Corinthians leva, gente. É isso, quem aperta o Corinthians hoje leva. O Corinthians é um time fraco, que não consegue dar conta nem de ganhar os seus jogos com. Às vezes, assim, vai acontecer como aconteceu contra o São Bernardo, que vai acontecer um lance ou outro e o Corinthians vai contar com acaso para conseguir ganhar. Quando aconteceu isso com Londrina e aconteceu isso com o São Bernardo. Mas não é sempre que vai acontecer esse tipo de coisa. E ontem não aconteceu esse tipo de coisa, o Corinthians acabou saindo melhor, inclusive, do que a encomenda, tá? Eu acho que o Corinthians merecia perder o jogo de ontem. Teve bola na trave, foi ridículo, assim, foi muito feio o jogo do Corinthians. Criando muito pouco, muito pouco. E aqui eu vou falar do Antônio Oliveira, assim. Ô, Antônio, o que é isso, cara? O que é isso? Você já tentou a formação eu não entendo essa formação de frente do Antônio, que ele coloca o Yuri Alberto de ponta direita, o Wesley tá certinho, tem que estar na ponta esquerda, é titular absoluto, e o Pedro Raul de centroavante. Assim, eu entendo que o Pedro Raul é um cara que você deve gostar, das características e tal, é um cara que pode ser da sua confiança, mas, cara, o que ele entregou pra estar bancando o Romero, meu amigo? Pelo amor de Deus! O que o Romero fez pra ir pro banco pro Pedro Raul? O Pedro Raul fez um gol desde que chegou no Corinthians, se eu não me engano, que foi aquele contra o Santo André. E é isso, basicamente, não é?
Ou eu tô chapando, acho que deve ter tido algum... Ah, teve um gol contra o São Bernardo também, mas é isso, assim. Não foi bem contra o Londrina e não foi bem hoje de novo. E não foi bem em alguns outros jogos também. Eu realmente não entendo essa decisão do. Não entendo essa decisão do Antônio Oliveira de bancar o Romero e botar o Yuri Alberto de ponta direita. Sendo que ele tem o Yuri Alberto, que é o camisa 9 do time, o cara que tá. O artilheiro do time, que tá super bem, agora com a chegada do Antônio Oliveira. Bota o Yuri Alberto de 9, o Wesley na ponta esquerda, Romero na ponta direita. O Romero é um cara essencial pro Corinthians, é um cara que salvou a gente do rebaixamento no passado, é um cara que começou muito bem, que decidiu aquele jogo contra o Guarani pra gente, por exemplo. É um cara que no último jogo foi ele quem decidiu, foi ele quem abriu as portas pro time do Corinthians. Contra o Cianorte, jogou muito bem também. É um cara que, assim, não dá pra ficar dispensando, não dá pra ficar dispensando e deixar ele no banco. Ainda mais se for pra... eu acho que numa disputa com um cara da mesma posição, acho que ele tinha que jogar. Mas, assim, improvisar o Yuri Alberto pra fazer esse tipo de coisa e colocar o Romero no banco, eu não entendo, de verdade, Antônio. E o campo pede isso. Já não é a primeira vez que você tentou isso contra o São Bernardo. O time não rendeu ofensivamente contra o São Bernardo. Você tentou isso contra o Londrina, o time não rendeu ofensivamente de novo. E você vai tentar de novo, meu amigo. Vamos lá, muda o disco, pelo amor de Deus. Mas é isso, o Romero tem que ser titular pra já, pelo amor de Deus. E é isso, tá? Outro que tem que ser titular pra mim, eu vou ficar batendo nessa tecla até o final, é o Mateuzinho. O campo pede, gente, pelo amor de Deus, o Fagner é muito bom jogador, mas é um cara que é uma bomba relógio. A qualquer momento ele pode perder a cabeça, brigar com um cara e sair expulso, que nem aconteceu no último jogo. Acontece, assim. E o Fagner, digamos que ele não vive o seu melhor momento físico mais. O Mateuzinho vive. O Mateuzinho tem muita vitalidade, o Mateuzinho consegue ir pra frente com força, consegue ir e voltar várias vezes. Quando entrou contra o São Bernardo, foi o melhor jogador do jogo, jogou muita bola, foi pra cima, brigou por cada bola, foi veloz, rápido. Teve vitalidade, teve força pra ir pra frente, pra voltar, ir pra frente, voltar. Cara, eu não entendo por que ele insiste com o Fagner e não vai bancar o Mateuzinho, tá? Mas é isso. Assim, muita gente falando que foi falha do Cássio no gol do gol do Racing. Eu não acho, tá? Eu acho que foi uma falha ridícula do Kaká, né? O zagueiro que chegou agora no Corinthians. A bola vai no... Você pode ver que a bola é tocada por um cara que faz o passe por cima para um outro cara que se finaliza. Eu não sei o nome dos jogadores, tá? Mas é isso, vocês entenderam. E quando a bola vai para esse cara que vai tocar, ele tá olhando pra bola. E aí o cara, ele tá olhando pra bola aqui. E aí o cara corre nas costas dele aqui, ele não tá vendo. Quando ele vai ver, a bola já tá chegando e é aí que ele vai se dar conta de correr. Então, assim, é um cara que... Isso é um princípio básico, assim. Eu já fiz aula de futebol, muita aula de futebol, aulinha, assim, quando eu era meio pequeno. E o primeiro conceito é, não olha pra bola, olha pro jogador, não fica olhando pra bola, olha pro jogador. Pelo amor de Deus, não é possível que o Kaká do Corinthians não sabe o que é isso, gente. Pelo amor de Deus, não é possível. Mas, assim... Acontece, faz parte. Faz mais ou menos também, né? Mas assim, o Corinthians empatou, joga mal pelo quarto jogo consecutivo, jogou mal contra o Água Santa, jogou mal contra o São Bernardo, jogou mal contra o Londrina e jogou mal hoje de novo, tá? Acho que no final, assim, parecia que novamente o acaso ia ajudar o Corinthians. Mas assim, vamos lembrar que Água Santa, São Bernardo, Londrina e o time o Racing não são grandiosos times não, tá? E a gente tá batendo na porta para começar o Brasileirão, assim. E aí, o que vai fazer? Qual que vai ser o Corinthians que vai entrar em campo? Vai ser aquele Corinthians que entrou em campo e jogou bem contra o Santo André? Vai ser o Corinthians que entrou e teve uma ótima postura contra a Ponte Preta, por exemplo? Como que vai ser o Corinthians? O Corinthians que jogou contra a Portuguesa, que jogou bem? Qual que vai ser o Corinthians? Ou vai ser esse Corinthians ridículo aí que tá entrando em campo nesses últimos dias, que não dá alegria nenhuma pro torcedor, porque ontem eu não tive nenhuma alegria de ver o jogo. Eu fiquei feliz na hora do gol, porque todo mundo ficou, mas assim, em ver o time jogar bola, não é um time que atrai, não é um time que você acha que vai... Eu não sei, inclusive, eu tenho minhas dúvidas, assim, se o Corinthians vai passar na Sul-Americana, porque a gente sabe que o Argentino Júnior é um time muito bom, tá? Ano passado fez uma ótima Libertadores, inclusive o Corinthians não conseguiu ganhar. Eles ganharam na Arena, se eu não me engano. Ganharam ou empataram. Mas
o Corinthians, eu tenho minhas dúvidas se o Corinthians vai conseguir passar, porque lembrando que só o primeiro lugar passa direto. O segundo lugar tem que participar de um 16 avos de final de um time que desce da Libertadores para ver se consegue ir para as oitavas. Então, assim, tenho muitas dúvidas se o Corinthians vai conseguir se classificar em primeiro desse grupo, até porque ontem o Argentino Júnior já conseguiu ganhar o seu jogo de 3-2. Fez 3-0 no primeiro tempo, acabou sofrendo 2, mas isso foi, por exemplo, fora de casa. E o Corinthians, acho que, vamos contar aqui, por exemplo, se fizer... vai ter que beliscar pontos fora de casa, assim, porque eu duvido muito que o Corinthians, por exemplo, ganhe do do Argentino Júnior dentro de casa. Eu tenho minhas dúvidas, assim, e fora de casa mais ainda, assim. Contra o Racing, que seria o saco de pancada do grupo, a gente não conseguiu ganhar. Pô, pelo amor de Deus, que isso? Entendo que é fora de casa e tal, mas a bola é redonda do mesmo jeito, pelo amor de Deus. E só se escutava com a torcida do Corinthians, tá? Vamos lembrar isso, que só se escutava a torcida do Corinthians ontem naquele estádio que tava vazio. Pra ver o tamanho do time, né, como que é. O time que o Corinthians, inclusive, não conseguiu ganhar. Pra vocês verem não o tamanho do Corinthians, porque o Corinthians é gigantesco, a gente sabe disso. Mas a posição que o Corinthians se encontra hoje. Mas é isso, meus amigos. Eu tenho minhas dúvidas e ainda tem o Nacional, né? Que eu acho que vai ser um time que não vai fazer. Não vai ser fácil. Eu acho que vai jogar melhor, inclusive, do que o Racing. Então, assim, vamos ver como é que vai se desenrolar. Eu tenho muitas dúvidas sobre esse Corinthians. E eu quero ver o Brasileirão. Como é que vai ser? Tá chegando, tá? Dia 13, acho que 13, 14, tem jogo já contra o Atlético Mineiro. E aí? Como é que vai ser? Se com o Racing tá fazendo isso, com o Londrina tá jogando mal desse jeito, como que vai ser contra o Atlético Mineiro? Vamos ver, né? É isso, meus amigos. Muito obrigado a cada um que assistiu até aqui. Acho que falei tudo. Basicamente é isso. Se vocês gostam de conteúdo sobre o Corinthians e tal. Eu fiz esse vídeo hoje, não depois do jogo, como eu normalmente faço, porque eu tava muito revoltado ontem. Eu ia acabar perdendo a mão aqui. Pra não perder a mão, melhor a gente calmar, dar uma segurada e depois voltar aqui pra fazer um vídeo mais sensato. Fechou? É nóis, tamo junto, muito obrigado a cada um que assistiu até aqui. Valeu! Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal para mais esse tipo de análise sobre o Champions, sobre o Corinthians, sobre o futebol europeu que eu gosto muito de falar aqui. E é nóis. Tamo junto, muito obrigado a cada um de vocês. Valeu, falou, tchau!